Oi, pessoal! Hoje vamos ver os últimos índices geométricos para encerrar a parte de geometria analítica. Nós vamos falar um pouquinho sobre as cônicas. Secções cônicas. As cônicas são curvas que incluem as circunferências que já estudamos e também as parábolas, as elipses e as hipérboles. As parábolas, a maioria de nós já conhece lá do estudo do gráfico da função quadrática. Tá? Em virtude de suas propriedades, as cônicas têm várias aplicações na astronomia, na ótica, na engenharia, na arquitetura e nas novas tecnologias. Na astronomia, por exemplo, elas estão presentes na trajetória elíptica dos planetas, que os planetas descrevem em torno do Sol, e na trajetória dos cometas do Sistema Solar. Né? Vocês certamente já viram esta figura. Se vocês observarem as rotas dos planetas em torno do Sol, elas não são circunferências, e isso não é para efeito de desenho, tá bem? Essas trajetórias realmente não são circulares, elas são elípticas, tá? Elas são como se fosse uma circunferência um pouquinho achatada. Coloque uma bola sobre uma mesa em uma sala escura. Ao iluminar a bola com uma lanterna, é possível perceber que o formato da sombra se modifica de acordo com a posição da lanterna. Os contornos de cada sombra da bola têm a forma de uma curva. Chamadas de cônicas, essas curvas diferentes podem representar elipses, trechos de parábolas, trechos de hipérboles e circunferências. Observem as figuras abaixo algumas ilustrações do que acontece quando a gente faz essa experiência de uma bola sobre uma mesa em uma sala escura. Tá? Se eu ilumino a bola nesse sentido aqui, meio diagonal, mas de cima, ó, o que nós formamos, a sombra da bola é uma elipse. Se eu ilumino ela um pouquinho mais de lado, a sombra da bola será uma parábola. Se eu ilumino a bola aqui, ó, em linha reta, só que na horizontal, a sombra da bola descreve aproximadamente uma hipérbole. Se eu ilumino a bola exatamente acima dela em linha reta, a sombra da bola será uma circunferência. No século III a.C., o matemático grego Apolônio de Pérgamo deu uma importante contribuição à geometria com sua obra As Cônicas, mostrando como obtê-las por meio da interseção de um plano com uma superfície cônica circular dupla. Daí o nome secções cônicas. Obtemos uma secção cônica cortando uma superfície cônica circular dupla com um plano. A depender da inclinação do plano em relação ao eixo da superfície cônica circular dupla, obtemos as três cônicas que estudaremos agora: a elipse, a hipérbole e a parábola. Então, aqui, ó, vocês vão ter uma região cônica circular dupla, que nada mais são que dois cones, um contra o outro, tá? E um eixo que passa pelo centro desses cones, tá bem? Se a gente pegar um plano alfa e interceptar diagonalmente, a gente vai ter uma elipse. Se nós pegarmos este plano e interceptar diagonalmente, mas com uma determinada inclinação e mais próximo à base, tá? Ela será uma parábola. Se o plano interceptar na vertical a secção cônica, nós teremos hipérboles. Tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre a elipse. A forma da elipse está presente em diversos objetos do nosso cotidiano. Para traçar uma elipse, vamos marcar sobre um plano dois pontos, F1 e F2, distantes 2C um do outro. Em cada ponto, fixamos, usando dois percevejos, a extremidade de um barbante de comprimento 2A, sendo que o comprimento do barbante é maior que a distância entre os dois pontos que nós marcamos. Posicionamos um lápis junto ao barbante de modo que ele fique esticado e traçamos uma curva. Observem na figura o que está dito aqui, ó. Nós temos aqui dois pontos, F1
e F2. Eu estou fixando em cada um desses pontos uma extremidade de um determinado barbantinho. Vou pegar um lápis e vou esticar ele e vou escorregar o lápis sobre o papel, fazendo sempre preso a este barbante, ó. Observem aqui, ó. O que vai acontecer quando a gente movimentar o lápis? Ele vem com uma trajetória delimitada pelo barbante, ok? E vai se encerrar aqui. Este formato de uma circunferência achatada é chamado de elipse. Definição formal de elipse. Na figura do slide anterior, note que para qualquer ponto P pertencente à curva, a distância do ponto P ao ponto F1 mais a distância do ponto P ao ponto F2 é igual a 2A. É constante, pois corresponde ao comprimento do barbante. A curva desenhada com o barbante recebe o nome de elipse e é formalmente definida como: dados dois pontos em um plano, F1 e F2, distantes 2C um do outro, elipse é o lugar geométrico dos pontos P do plano, cuja soma de suas distâncias aos pontos F1 e F2 é constante e igual a 2A, sendo 2A maior do que 2C. Tá bem? Então, aqui nós temos a representação do que está acontecendo. Nós temos aqui, né, dois pontos que estão distantes, uma medida 2C um do outro, e aqui dois outros segmentos, cujas medidas somadas resultam em 2A. A elipse possui focos, que são os pontos F1 e F2. A distância focal é a distância entre os dois focos, que a gente chama de 2C, ou seja, ó, daqui do F1 até aqui no centro, eu tenho C. Daqui do centro até o F2, eu tenho C de novo. Por isso que a gente usa 2Cs, ok? Eixo maior é o segmento A1, A2, que passa pelos dois focos e tem medida 2A. Daqui até aqui, ok? Esse aqui é o nosso eixo maior, bem? Centro é o ponto O, né? Ponto médio do segmento A1, A2. Eixo menor é o segmento B1, B2, que passa por O e é perpendicular a A1, A2. Lembrando que B1 e B2 fazem parte da elipse. A excentricidade é a razão E igual a C sobre A, né? Sendo que o E tem que ficar entre 0 e 1 para ser elipse. E vale o teorema de Pitágoras: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Para determinar a equação de uma elipse com centro O, x0 e y0, devemos estar atento ao posicionamento do seu eixo maior. Para elipses com eixo maior na horizontal, ou seja, quando o eixo maior é paralelo ao eixo x, nós usamos x menos x0 ao quadrado dividido por a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Já para elipses com eixo maior na vertical, ou seja, paralelos ao eixo y, nós usamos y menos y0 ao quadrado dividido por a ao quadrado, mais x menos x0 ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Caso especial: a elipse com eixo maior sobre o eixo x ou sobre o eixo y e centro na origem. Ela pode ser descrita apenas como x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado mais sobre b ao quadrado igual a 1. Neste caso aqui, nós temos, tá, eixo maior sobre o eixo x, tá? E neste caso aqui, nós vamos ter o eixo maior
sobre o eixo Y, ok? Exemplo 1. Uma elipse apresenta eixo maior com extremos nos pontos A1, desculpem. Uma elipse apresenta eixo maior com os extremos nos pontos A1, menos 4 e 0, e A2, 4 e 0. Se a distância focal dessa elipse é 6 e seu centro é na origem do plano cartesiano, determine sua equação. Então, a gente tem que 2C é igual a 6, logo C é igual a 3. E também 2A é igual à distância de A1 a 2, ou seja, 2A é igual a 8, que é a distância entre os pontos A1 e A2. Logo, o A vale 4. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o 4 ao quadrado, que é o A, vai ser igual a B ao quadrado, a C ao quadrado, que é o 3, mais B ao quadrado, que nós estamos buscando. Então, eu fico com 16 igual a 9 mais B ao quadrado, e no fim, o B é igual a raiz de 7. Analisando os pontos A1 e A2, nós concluímos que a elipse é horizontal, pois ela tem variação em x, ela não tem variação em y. Se vocês observarem, o y dos dois pontos, A1 e A2, são iguais, tá? O que varia é o x. Desta forma, x ao quadrado sobre 4 ao quadrado mais y ao quadrado sobre raiz de 7 ao quadrado é igual a 1. X ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 7 é igual a 1. Observem que aqui nós usamos a forma reduzida da equação da elipse. Por quê? Porque o centro está na origem. Centro na origem. Então, x0 e y0 são ambos nulos. E aqui está o desenho da elipse que nós acabamos de encontrar a equação. Exemplo 2. Uma elipse vertical com centro na origem, eixo maior medindo 8 e eixo menor medindo 2 raiz de 7, tem qual equação? Das informações, nós temos que 2A é igual a 8, então o A mede 4. 2B é igual a 2 raiz de 7, então o B vale raiz de 7. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, o que nos dá que C vale 3. A equação da elipse será y ao quadrado sobre 16 mais x ao quadrado sobre 7 igual a 1. Lembrando que é esta equação, pois a elipse tem centro na origem e o eixo maior sobre o eixo y. Então, ela é uma elipse vertical. Exemplo 3. Uma elipse tem eixo maior medindo 4 e eixo menor medindo 2, e centro em O, 3 e 5, com o eixo maior paralelo ao eixo X. Determine os focos, os extremos do eixo maior, os extremos do eixo menor e a equação da elipse. Bom, como 2A mede 4, né, o tamanho do eixo maior é 4, eu sei que o A vale 2. 2B vale 2, então o B vale 1. Como o eixo maior é paralelo ao eixo X, temos que os extremos do eixo maior estarão 2 unidades à esquerda e à direita do centro. Logo, nós temos que o A1 vai ser o ponto 1 e 5 e o A2 vai ser o ponto 5 e 5. Os extremos do eixo menor estarão uma unidade acima e uma unidade abaixo do centro. Então, nós vamos trabalhar com o eixo e com as coordenadas y. Então, o B1 vai ser o ponto 3 e 4 e o B2 o ponto 3 e 6. Agora, vamos determinar o valor de C e os focos da elipse. Nós sabemos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, o que nos leva a C igual a raiz de 3. Deste modo, os focos estarão a raiz de 3 unidades à esquerda e à direita do centro. Então, o primeiro foco é 3 menos raiz de 3 e 5, e o segundo foco é 3 mais a raiz de 3 e o 5. A equação da elipse será x menos 3 ao quadrado dividido por 4, que é 2 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado dividido por 1, que é igual a 1. O desenho da elipse é este, tá?
com os seus devidos pontos marcados. Hipérbole. Dados dois pontos distintos, F1 e F2, pertencentes ao plano, seja 2C a distância entre eles. Hipérbole é um conjunto de pontos do plano cuja diferença em valor absoluto das distâncias de F1 e F2 é constante 2A, com 2A menor do que 2C. Então, aqui o que nós temos? A hipérbole vai ser uma figura parecida com esta. Esta está na vertical, mas ela pode estar também na horizontal, tá bem? E a diferença aqui, ó, da distância deste ponto até este e deste ponto até este, vai ser igual a 2 vezes A. F1 e F2 são os focos da hipérbole. O, x0, y0 é o centro. A1, A2 é o eixo real ou transverso. B1, B2 é o eixo imaginário. 2C é igual à distância do F1 até o F2. 2A é igual à distância do A1 até o A2. 2B é a distância entre B1 e B2, medida do eixo imaginário. E o E igual a C sobre A é a excentricidade da hipérbole. Vale que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Prestem atenção que aqui muda um pouquinho em relação à elipse, tá bem? Então, aqui nós temos a representação para vocês de uma hipérbole com eixo real paralelo ao eixo X. Então, olha aqui, ó, o eixo real é esse aqui, entre o A1 e A2, ok? O eixo imaginário é este aqui, entre B1 e B2, ok? Então, o mesmo vale para a hipérbole na horizontal, né? Só que agora, o eixo real, ele é vertical, e o eixo imaginário é horizontal, tá bem? Mas todas as outras medidinhas aqui são válidas. As equações das hipérboles, assim como as elipses, precisam ter sua posição em relação aos eixos coordenados analisados antes que sua equação seja estabelecida. Vamos considerar uma hipérbole de centro O, x0, y0. Se o eixo real A1, A2 for paralelo ao eixo x, nós temos que a equação da hipérbole será x menos x0 ao quadrado dividido por A ao quadrado, menos y0 ao quadrado dividido por B ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado. Se o eixo real A1, A2 for paralelo ao eixo y, nós teremos como equação da hipérbole y menos y0 ao quadrado dividido por A ao quadrado, menos x0 ao quadrado dividido por B ao quadrado igual a 1. Exemplo 4. Uma hipérbole com centro na origem do plano cartesiano tem distância focal de 10 unidades e o eixo real de medida 8. Sabendo que seu eixo real está sobre o eixo y, determine sua equação. Temos que, então, o ponto O é 0, 0, x0 é 0, y0 é 0, 2A é igual a 8 e 2C é igual a 10. Logo, nós temos que o A vale 4 e o C vale 5. Como C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, a gente vai obter que o B vale 3. Como o eixo real está sobre o eixo y, a equação da hipérbole será a equação da hipérbole vertical. Então, vai ser y menos y0 ao quadrado dividido pelo A ao quadrado, menos x0 ao quadrado dividido pelo B ao quadrado igual a 1. Então, nós vamos ter y menos 0 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, menos x menos 0 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, que é igual a 1, que fica y ao quadrado sobre 16, menos x ao quadrado sobre 9, igual a 1. E aqui está a representação gráfica da hipérbole deste exemplo. Exemplo 5. Uma hipérbole tem centro O, menos 2 e menos 3, eixo real com vértices em A1, menos 2 e menos 8 e A2, menos 2 e 2, e eixo imaginário com vértices em B1,
menos 8 e menos 3, e B2, 4 e 3. Determine a equação da hipérbole e faça um esboço. Como a variação das coordenadas dos vértices do eixo real ocorre na ordenada y, ó, se vocês olharem aqui, ó, o x é igual, ele está variando no y, tá? Concluímos que esta hipérbole tem eixo real paralelo ao eixo y. Temos que 2A é igual à distância entre o ponto A1 e A2, que é igual a 10. Então, o A é igual a 5. E também, 2B é igual à distância de B1 até B2, que é igual a 12. Então, o B vale 6. Desse modo, C ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais raiz ao quadrado, o que nos leva ao C igual a raiz de 61. E essa hipérbole terá focos F1, menos 2 e menos 3 menos raiz de 61, e menos 2 e menos 3 mais raiz de 61. Sua equação será dada por, ela é uma hipérbole vertical, y menos 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado menos x menos 2 ao quadrado sobre 6 ao quadrado igual a 1, que fica y mais 3 ao quadrado sobre 25 menos x mais 2 ao quadrado sobre 36, que é igual a 1. E aqui nós temos a representação gráfica da hipérbole. Exemplo 6. Observe a imagem a seguir, determine a equação da hipérbole representada. Então, aqui nós temos uma hipérbole, tá? E está pedindo que a gente determine a equação desta hipérbole. Primeira coisa, nós vamos ter o quê? Que o O, né, o centro dessa hipérbole é o ponto menos 2 e 2. É só observar aqui, ó. Menos 2 e 2. O A1 vale menos 6 e 2, tá aqui. O A2 vale 2 e 2, está aqui. O F1 é menos 7 e 2, o F2 é 3 e 2. O B1 é menos 2 e menos 1, e o B2 é menos 2 e 5, tá? Daqui também, ó, nós vamos ver adiante as medidas. Se vocês observarem aqui, nós sabemos que a distância entre A1 e A2 é 2A, tá? Então, aqui, ó, se vocês contarem quantas unidades dá do menos 6 até o 2, nós vamos ter aqui 8 unidades, tá? Então, o A vale 4. Entre o B1 e o B2, nós temos 2B igual a 6. Então, o B vale 3. Agora, do F1 até o F2, nós temos 10 unidades. Então, 2Cs vale 10. E assim, o C vale 5, ok? Essas conclusões estão aqui, ó. Tudo bem? Só para confirmar, a gente confere no Teorema de Pitágoras, fechou, tá ok. Como o eixo real é paralelo ao eixo y, a equação da hipérbole será y x menos 2 ao quadrado dividido pelo a ao quadrado, que é 4, menos y menos 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado igual a 1. Ou seja, x mais 2 ao quadrado dividido por 16 menos y menos 2 ao quadrado dividido por 9 igual a 1. Agora, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a parábola. Já conhecemos a parábola como gráfico de uma função do segundo grau. Agora, conheceremos a parábola como um ente geométrico que pode, inclusive, ser rotacionado sobre o plano cartesiano. A curva que descreve, por exemplo, a trajetória de uma bala lançada por um canhão é uma parábola. É muito importante para a física o movimento com trajetória em parábola, e já era estudado por Galileu Galilei no século XVI. Mas o que é uma parábola geometricamente? Dados um ponto F e uma reta D pertencentes ao plano, com F fora de D,
seja P a distância entre o ponto F e a reta D. A parábola é o conjunto dos pontos do plano que estão à mesma distância de D e de F. Então, aqui, ó, se nós pegarmos um ponto aqui, ó, esse determinado pontinho aqui, e medirmos essa distância aqui, nós vamos ver que ela é igual a essa distância do ponto P aqui até a reta diretriz que está aqui em azul, ok? A parábola ao lado está rotacionada, né? Concentraremos nosso estudo nos casos em que a reta D é paralela a um dos eixos cartesianos. Acredito que vocês já tenham visto em física, mas qual é a função da parábola, tá? Ela reflete as informações que chegam até ela através do foco, tá bem? As informações vão chegar até aqui e do foco elas vão se refletir para todos os pontos da parábola, tá? Por isso ela é tão importante para a física. Os elementos da parábola. A parábola possui o F, que é o foco, que é esse ponto aqui. A reta D, que é a diretriz, aqui desenhada em azul. O vértice V, que é esse biquinho da parábola aqui embaixo. Tá? O valor P, que é a distância do ponto F até a reta D, que é chamado de parâmetro. A reta VF, que é o eixo de simetria da parábola, ela é perpendicular à reta diretriz. E observe que a distância do F até o vértice da parábola é igual a P sobre 2. A equação da parábola. Temos dois casos a ser considerados. O caso em que a diretriz da parábola é do tipo x menos x igual a c, que é paralela ao eixo y, e o caso em que a reta diretriz é do tipo y igual a c, ou seja, paralela ao eixo x. Consideramos o vértice v, x0, y0. Se a parábola tiver diretriz y igual a c, paralela ao eixo x, sua equação será dada por x menos x0 ao quadrado igual a 2p vezes y menos y0. Se a parábola tiver diretriz x igual a c, paralela ao eixo y, sua equação será da forma y menos y0 ao quadrado igual a 2p vezes x menos x0. Aqui nós temos a representação do que acontece quando a diretriz é paralela ao eixo x. A parábola ela é vertical e ela pode se encaixar em duas situações. A situação da concavidade voltada para cima, quando o foco está acima da reta diretriz, e a concavidade voltada para baixo, quando o foco está abaixo da reta diretriz. Nós também podemos ter o caso em que a reta diretriz é paralela ao eixo y. Nesse caso, a parábola é horizontal e ela vai ter concavidade voltada para a esquerda se o ponto F estiver à esquerda da reta diretriz. E vai ter concavidade voltada para a direita se o ponto F estiver à direita da reta diretriz. Exemplo 7. Determine a equação e esboce a parábola que tem como diretriz a reta x igual a 4 e como foco o ponto F, 6 e 2. Como a diretriz é x igual a 4, sabemos que a parábola será horizontal. Ou seja, né? O eixo de simetria da parábola será a reta y igual a 2, de onde eu tirei, tá? Eu sei que a parábola é horizontal, então eu vou pegar o y do foco para o eixo de simetria. Vamos calcular o P e o vértice V, x0, y0. Seja D, x menos 4. O que eu fiz? Aqui eu tinha x igual a 4. Então, eu vou fazer a equação geral da reta, lembram? Tá bem? E daqui, eu vou ter que o A vale 1, que é quem acompanha o x. O B vale 0, porque nós não temos o y. E o C vale menos 4, ok? Então, calculando o P, distância de ponto à reta. Lembrando aqui, ó, distância do ponto P, do ponto F, né? A reta D, ela vai ser o módulo de A vezes o x do F,
mais o B vezes o y do f mais c dividido pela raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Fórmula da distância entre ponto e reta. Isso que eu apliquei aqui, né? Eu tenho o x do f valendo 6, o a valendo 1, o y do f valendo 2, o b valendo 0 e o c valendo menos 4. Resolvendo isso aqui, eu fico com o módulo de 2 e embaixo a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado é a raiz quadrada de 1, que é 2. Esse é o nosso parâmetro da parábola. Desse modo, temos que o vértice da parábola estará sobre o eixo de simetria, deslocado P sobre 2 unidades para a esquerda de F. Ou seja, se o P é 2, eu vou deslocar o vértice fazendo o deslocamento do foco em uma unidade para a esquerda. Tá? Então, o vértice vai ser 6 menos 2 sobre 2 e 2. Então, o vértice é o ponto 5 e 2. A equação da parábola será x y menos y0 ao quadrado igual a 2p vezes x menos x0 ao quadrado. Isso porque a nossa reta diretriz é paralela ao eixo y. Então, trabalhando com ela, fica com y menos 2 ao quadrado igual a 4 vezes x menos 5. Se preferir, você pode abrir mais a equação, né? Resolvendo o quadrado. E aqui está o gráfico da nossa parábola. Estão as referências da nossa aula. Façam os exercícios e qualquer dúvida me procurem. Bons estudos!